Você pode começar. Pode começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao SEC Mensageiros da Luz, da cidade de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. Eu me chamo José Mário Vieira, sou obreiro da casa e gostaria que todos se sentissem abraçados, né, na energia crística, né, que envolve todo o universo. Queria agradecer à casa pelo espaço, na pessoa do presidente Odair. Agradecer à companheira Ângela pelo convite, pela oportunidade benfazeja de podermos falar alguma coisa sobre a nossa querida doutrina dos espíritos. Em especial nessa noite, né, no mês de maio que nós estamos, incumbiu-me de falar sobre a lei do trabalho, né? Um tema sempre palpitante, um tema que nos instiga e que nos provoca, e que está prevista na parte terceira do Livro dos Espíritos, né? No capítulo 3. É uma das leis morais, uma lei divina natural, e ela está elencada lá junto com outras 10 leis, que são justamente a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de igualdade, de liberdade, a lei de sociedade, a lei de adoração, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de aperfeiçoamento moral, de perfeição moral. Essas leis são as leis estruturantes que organizam e regem o universo. É através desses primados, desses princípios, que Deus organizou toda a vida no universo. Ou seja, todos os seres criados, tanto material como espiritual, encarnado ou não, estão sob a égide dessa lei. Então, antes da gente adentrar, né, na leitura das questões e das respostas sobre esse tema, é muito importante, é imperioso que a gente tenha uma ideia do que significa a lei natural, a lei divina, né? E a espiritualidade amiga, respondendo a Kardec, na questão 614, sobre esse tema, ela nos ensina que a lei divina ou natural é aquela lei criada por Deus para a felicidade do homem, porque ela contém em seu bojo toda a norma de conduta moral que o homem deve observar, tudo que ele deve fazer ou deixar de fazer para encontrar a verdadeira felicidade. E ele somente sofre quando se afasta dessa lei. Parece fácil, né? Agora deu uma clareada, ou seja, é só seguirmos a lei que fatalmente seremos felizes, né? Nós podemos voltar um pouco na história da humanidade, lembrarmos dos 10 mandamentos, né? Da primeira revelação, quando Moisés trouxe, né? Recebeu, através de uma mensagem mediúnica, as 10 leis que passariam a reger as relações humanas, né? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não ceará falso testemunho, né? Não falará falso testemunho, entre outros. E, apesar dessas 10 leis terem sido repetidas durante toda aquela época, toda a antiguidade, nós tivemos dificuldade em observá-las, em praticá-las. Houve a necessidade de Jesus, nosso mestre, governador do orbe, vir pessoalmente à Terra para aclarar essas questões. Ele percebeu que nós tínhamos dificuldade, porque era muita lei, e ele condensou essas 10 leis numa lei só, numa máxima só. Vocês estão muita dificuldade de observar, de praticar isso, então eu vou facilitar para vocês. Basta que vocês amem a Deus sobre todas as coisas, sem reserva, do fundo do seu coração, de todo o seu espírito, e ame o próximo como a si mesmo. Opa, melhorou bastante, né? Mas, apesar da lição do mestre, né, que nos explicou através do seu ensinamento, através do seu exemplo, tendo, inclusive, sacrificado a própria vida para nos demonstrar que ele era o verdadeiro caminho, a verdade e a luz, nós ainda continuamos patinando no que diz respeito à observância e à prática dessas virtudes, né? da observância dessas leis.
Agora, mais recentemente, há 150 anos atrás, 160 anos, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ele veio, através do Livro dos Espíritos, trazer essas leis, né? Como eu já disse, elencadas aí nessa parte terceira do capítulo 3, onde vem nos explicando, de forma até científica, de forma filosófica, de forma também religiosa, as leis que nós devemos observar e praticar se quisermos realmente evoluir enquanto espírito humano. Mas antes da gente falar mais propriamente dito sobre as questões da lei do trabalho, que estão lá enumeradas nas questões 674 a 685, eu peço licença a vocês para falar uma pequena paródia uma brincadeira feita pelo Adoniran Barbosa. Foi um famoso músico paulista, né, que fez muito sucesso na década de 60, início de 70, autor nada mais, nada menos das músicas de Trem das Onze, Saudosa Maloca, né, Samba do Ernesto, que nós já cantamos e continuamos cantando até hoje. E ele faz uma brincadeira sobre a lenda hebraica da criação do mundo, que está lá na Gênesis, e descreve, no ponto de vista dele, como teria sido essa criação feita por Deus. E eu fiz questão de trazer essa brincadeira, que é sem maldade nenhuma, apenas de forma lúdica, para esquentar o assunto, para animar o tema. E ele diz mais ou menos assim, que quando Deus criou o mundo com todas as suas maravilhas e todas as bem-aventuranças, né? Todas as delícias, todas essas coisas que enchem a nossa vista, os nossos sentidos, ele ficou maravilhado e muito satisfeito, viu que aquilo tudo era bom e resolveu povoar a terra. Então, Deus juntou um pouco de barro e criou o homem, fez Adão a sua imagem e semelhança. Ele soprou nas narinas de Adão o hálito divino, hoje nós sabemos que é o fluido cósmico universal, né, o princípio vital. Ficou muito feliz com a criação do seu filho, que resolveu fazer para ele no paraíso um jardim de delícias, onde havia todo tipo de fruta, todo tipo de planta, todo tipo de animal, água, né, paisagens maravilhosas, verdejantes, e o único trabalho que Adão precisava fazer era cuidar desse jardim. Adão vivia de boa, vivia tranquilo, Adão não tinha qualquer preocupação. Ele era filho do dono da empresa, do chefe, do patrão. Adão vivia, como diz o pessoal mais novo aí, de boaça mesmo, vivia viajandão no paraíso. Ele era tão feliz que vivia peladão. E ainda, para completar sua felicidade, dizem que ele não tinha sogra nem caminhão. Muito bem, mas como o nosso tataravô Adão era um espírito imperfeito, ele tinha lá os seus defeitos. Ele era eminentemente desejoso e insatisfeito por natureza. Então, mesmo diante de todas aquelas maravilhas, ele andava pelo paraíso, cabisbaixo, iracundo, surucumbático, reclamando, chegando, inclusive, a blasfemar contra Deus. Ele sentia-se só. E aí eu pedi a atenção agora dos casados, dos companheiros casados, dos noivos que estão se comprometendo com as companheiras, prestar um pouquinho mais atenção nessa parte da lenda, porque parece que foi aí que começaram nossos problemas. Porque Adão desejou ter uma companheira. Deus não sabe de nada, né, o inocente. Deus se apiedou de Adão, fez ele dormir profundo sono, teria tirado dele uma das costelas e criou Eva, uma mulher espetacular, uma musa de maravilha e beleza, né? Um arquétipo da mulher ideal, né? A verdadeira top model do paraíso. E Adão ficou todo feliz, né? No jardim de delícia, com aquela mulher esplendorosa, maravilhosa ao lado dela, não precisava de mais nada. Deus recebeu o casal, deu boas-vindas aos nubentes,
leu para o casal o Estatuto do Céu, o regimento interno do paraíso, a lei divina, a lei natural, e disse para eles que eles poderiam aproveitar de todas aquelas delícias, mas de forma alguma poderiam violar a regra de ouro, a lei, que não poderiam comer do fruto daquela árvore do conhecimento que ficava exatamente no meio do jardim de delícias, né? Deus se afastou do casal, foi cuidar das suas inúmeros afazeres, né? Deus não para de trabalhar, ele cria o tempo inteiro, de forma incessante. Bastou Deus se virar um pouquinho que começou a perturbação de Adão, coitado. Adão que vivia tranquilo lá, como eu falei, viajandão, Eva começou no ouvido de Adão, aquele mimimi, eu quero a fruta, eu quero experimentar, eu estou curiosa, eu estou com desejo, eu preciso, eu quero. E quem é casado e já foi sabe o que é quando a mulher bota na cabeça que quer uma determinada coisa, né? Muito bem. Para piorar a situação do nosso herói, ela fez amizade com uma vizinha desocupada, uma senhora que não trabalhava, que vivia no portão da sua casa, leva e traz, fazendo fofoca, dando conta da vida dos outros, chamada nas proximidades da região lá por serpente. E essa serpente começou a induzir Eva, começou a influenciá-la negativamente, espiritualmente, para que ela transgredisse a norma, né? E falou que Deus não estava com nada, que Deus não sabia de nada, que Deus estava ultrapassado. Parece até filha adolescente falando, às vezes, sobre a gente, né? Que ela poderia comer aquilo, que ela adquiria o conhecimento e também seria Deus, e seria, talvez, até mais inteligente que o próprio Deus. Para piorar a situação, a serpente teria dito a frase que foi capital para Eva. Falou, pode comer essa fruta que ela emagrece. Então, diante dessa situação, Eva capitulou, Adão pecou por omissão, Eva por ação, a serpente por induzimento, instigação ao crime, né? E cometeram o pecado original, quebraram o pacto entre o homem e entre Deus e o homem. Deus que tudo vê, tudo ouve, né? Que pressente os nossos sentimentos, que está em todos os lugares, ele que é imanente e transcendente, apareceu diante do casal, eles pela primeira vez sentiram-se nus, envergonhados, porque tinham violado a norma. Deus, após adverti-los veementemente, aplicou o julgamento, não de forma rancorosa, irada ou vingativa, não, apenas como consequência da lei violada. Uma vez, lembra da causa e efeito, atos e consequências, né? Então, eles foram expulsos do paraíso, como nós bem sabemos. Adão foi condenado. A partir de então, ele teria que trabalhar, não ficaria só mais no jardim, se deleitando. Ele teria que produzir a sua manter-se da sua descendência com seu próprio esforço, um trabalho pesado, trabalharia na terra, enfrentaria o solo árido, a chuva, espinhos, para poder se manter doravante. Eva, por ter sido curiosa, por ter sido vaidosa, por ter dado ouvido àquela vizinha, né? Foi condenada que, a partir de então, ela cumpriria a pena junto com Adão, encheria a terra com sua descendência, mas ela passaria a sofrer as dores do parto. A serpente, coitada, aquela fofoqueira que eu falei antes, foi a que mais sofreu. Ela foi condenada a rastejar a vida inteira sobre o ventre e seria morta sempre esmagada pela cabeça. Seria inimiga da descendência de Eva para sempre, mordendo sempre seus calcanhares, e Eva também, sua descendência, ninguém gosta de cobra até hoje, né? Não podemos ter uma cobra, pode até não ser venenosa, quer logo matar a cobra. Muito bem, gente. Adão cumpriu a pena transitou em julgado, porque no céu não há grau de apelação, nem STF, nem habeas corpus preventivo, a lei divina ela é imutável. Ele cumpriu a pena de forma resignada, agradeceu a Deus mesmo assim,
E toda vez, no fim do dia do trabalho, quando ele se recolhia para rezar no seu quarto de oração, no seu quartinho de guerra, lá, de pedidos, de orações e vibração, ele pedia perdão a Deus, agradecia, e, segundo a dona Irã, ele fazia uma oração mais ou menos assim: obrigado, Deus, perdão pelo pecado que cometi, obrigado pela vida que me deste, por tudo que criaste, pela companheira que fizeste. Sei que podes tudo, pode inclusive me tirar a vida, mas eu só te peço um último pedido do coração. Se o senhor tiver que me tirar alguma coisa, que me tire o trabalho, a mulher não. Olha só como era o nosso tataravô, gente. Então, essa história preliminar, que eu trouxe aqui em forma de brincadeira, né? Ela quer dizer que o trabalho nasceu com o homem. Deus, desde quando a gente ouve falar em Deus, a primeira ideia vem a ideia do trabalho. Porque tudo que existe na natureza está em perpétuo trabalho. Se Deus, que é o Criador, que é o engenheiro de tudo, é o grande arquiteto do universo, né? O grande geômetra dos mundos, se ele trabalha o tempo todo, por que nós, que somos criaturas feitas à sua imagem e semelhança, não trabalharíamos? Né? Então, eu acho que agora, a partir de agora, a gente pode falar de maneira mais confortável sobre essa questão do trabalho, porque nós já descobrimos que o trabalho é uma lei natural, ela é impositiva, né? Todos os seres estão sob a sua égide, não tem como fugir. Você pode até adiar o trabalho, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, você terá que se defrontar com ele. Eu vou pedir, Heraldo, se você puder compartilhar agora os... Então, está aí, né? Eu já tinha falado, a lei do trabalho, a parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 3. Pode seguir. O primeiro homem, o trabalho, olha aí como Adão vivia tranquilo, ó, né? Pode seguir. Quando Deus criou o homem, a tentação de Eva. Pode seguir, Heraldo. Aí a lei natural, né? A conceituação que está na questão 614, que deve se entender por lei natural. Aqui do lado direito, aí, as leis, né? Morais, que estão previstas lá no capítulo 3º. Pode seguir. E agora nós vamos falar mais precisamente sobre a necessidade do trabalho. A questão 674, a pergunta: a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Aí vem a resposta: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades, seus prazeres. Interessante isso, eu fiz questão de fazer uma nota sobre essa questão, porque necessidades e prazeres, né? E a gente vê, o homem é um ser inteligente e desejoso. Lembra de Adão, nosso tataravô? Sendo assim, além das necessidades básicas, ele cogita, ele planeja, ele sonha. Nesta viagem, ele acaba criando na mente necessidades artificiais, que muitas das vezes irá escravizá-lo num processo compulsivo de acumulação de coisas, chegando ele a afirmar com frequência: estou me matando de tanto trabalhar. Olha só o paradoxo, olha a contradição. Se Deus criou a lei do trabalho, né, para a felicidade do homem, é claro que Deus não quer que ninguém se mate de trabalhar. Nós estamos interpretando equivocadamente essa lei, nós estamos malbaratando esse entendimento. Né? Pode seguir, Heraldo. Aí na Kardecpédia, né, nós vamos ver daqui para frente que toda ocupação útil é trabalho. Pode seguir, por favor. Quanto à natureza do trabalho, né? Questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? A resposta é incisiva: não. O espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ah, que maravilha, que beleza, né? Porque nós ficamos muito tempo pensando que trabalho, e tem gente que defende isso até hoje, é só aquele trabalho, né, fadigante mesmo, onde o sujeito pega no pesado, que ele
fica muito cansado, transpira, né? Aquele trabalho mais braçal. Mas a espiritualidade amiga, ela vem esclarecer que não, né? Que o espírito também trabalha e que toda ocupação útil é considerada trabalho. Por exemplo, esse estudo hoje, se eu conseguir, através dele, estimular os companheiros a estudar a doutrina dos espíritos, ler o livro dos espíritos, pesquisar, consolar alguém de alguma forma, seja encarnado ou desencarnado, passar, esclarecer algum ponto do ensinamento, eu estarei sendo útil. Então, eu poderei considerar que nesse dia eu trabalhei. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Isso deve, né? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho, né? É muito comum a gente ver as pessoas que têm dificuldade física, corporal, para desenvolver trabalho, né? Aptidão para o trabalho, mas a gente vê também que é muito comum Deus, na sua infinita misericórdia, dota o sujeito de outros talentos. Às vezes o sujeito é um pintor, é um escritor, né? É um compositor, né? Então, tudo isso, se for feito, for realizado de maneira sadia, útil para alguém, é considerado trabalho. Sigamos. E não só o nosso corpo físico, ele foi planejado por Deus ou projetado com propensão para o trabalho, né? Porque a gente pode observar que Deus, quando criou o homem, nós somos dotados de membros, né? de cabeça, corpo, membros, braços, pernas, nossos joelhos dobram, né? Nossas mãos possuem garras, nós possuímos ombros para carregar peso. Então, o homem ele tem todo um esquema corporal que o possibilita para a atividade do trabalho. Então, não tem desculpa para não trabalhar, né? Mas não é só isso, a questão espiritual e a casa mental também, a nossa casa mental, ela funciona, o funcionamento da nossa mente, essa inter-relação que existe do espírito com a nossa mente, faz com que o homem também seja compelido para o trabalho, né? Tenhamos em mente que essas leis naturais, incluindo o trabalho, auxiliam na organização do universo como um todo, incluindo o nosso universo pessoal, o nosso ser individual, nosso espírito, nossa casa mental. Isso porque, em nosso psiquismo, ou seja, no funcionamento de nossa mente, em constante evolução, está a propensão para o trabalho. É como se nós já tivéssemos nascido um chip, né? Programado para o trabalho. Freud, ele dividiu esse funcionamento da casa mental em 3 níveis ou 3 andares, o que ele chamou de id, ego e superego, sendo que cada nível desse, ou cada departamento, ele estaria ocupado dessas determinadas leis, né? Esses seriam setores responsáveis por essas leis morais. Pode seguir, Aldo, por favor. Então, Freud, né, que foi o pai da psicanálise, ele descreveu esse funcionamento, chamou de nível 1, o id, o cérebro inicial, o reptiliano, instintivo. Ele se ocuparia de 3 leis morais, da reprodução, conservação e destruição. Ela está ligada ao nosso passado, à nossa questão de preservação como espécie, né? A questão sexual também, a questão da alimentação, né? Da nossa autoconservação. No nível 2, que é o ego, que está aí, localizado na região do córtex intermediário, ela se ocuparia com 5 das leis morais: o trabalho, a lei de sociedade, a igualdade, liberdade e progresso. Ela está relacionada ao nosso momento presente, a forma como nós nos relacionamos no mundo, na sociedade, ocupamos nosso espaço, enquanto profissionais, enquanto cidadão, enquanto pai, né? Enquanto irmão, enquanto vizinho. E no nível 3, o superego, que fica na testa,
parte pré-frontal do cérebro, na área mais nobre do cérebro, e que, infelizmente, nós utilizamos apenas 10%, segundo os cientistas, ela estaria aí ocupada com essas 3 leis, vamos dizer, leis mais superiores, né? Lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei de perfeição moral. Pode seguir, ó, por favor. Pestalozzi, que foi preceptor de Kardec, né? Do mestre de Lyon, ele dividiu esse funcionamento do cérebro humano em 3 níveis também, que ele chamou de natural, social e moral. Pestalozzi, como todos nós sabemos, ele foi um pedagogo, né? Ele dedicou a sua vida ao estudo da educação, assim como Kardec. Pode seguir, Heraldo. E aí eu trouxe a citação dessa obra, No Mundo Maior, né? Da coleção de André Luiz, pelo Psicografia de Chico Xavier, porque nessa obra existe uma explicação do mentor Calderaro muito detalhada como se dá esse funcionamento da inter-relação do espírito, como age na mente, para que a mente execute as tarefas ligadas ao trabalho nesses níveis aí apontados e divididos por Freud. Pode seguir. Aí a questão do trabalho dos animais, né? Por que o trabalho do homem difere do trabalho dos animais? Pode seguir. Questão 677. Por que a natureza provê a todas as necessidades dos animais? Né? Provê todas as necessidades dos animais, né? Essa é a pergunta meio assim, né? Por que Deus não fez isso com a gente também, né? Porque a gente já não acorda e já tem aquele abacate madurinho na nossa frente, né? Aquela fruta deliciosa, que não depende de mais nada da parte do homem. Ele responde aqui, tu trabalha na natureza, os animais trabalham como tu, mas o trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas, enquanto sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, são os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes eles não tenham consciência disso, né? Eu gosto sempre da citação: o animal trabalha no determinismo, ele vive no determinismo, ele funciona praticamente automaticamente. Ele tem a única preocupação é de se manter, procriar e se conservar. Ele não tem em si, não traz no seu conteúdo aquela preocupação que nasce com o homem da sua evolução, do seu progresso. Você nunca vai encontrar um leão fazendo pós-graduação ou mestrado, ou se matriculando num curso de idioma. Eu tenho um amigo que fala, uma citação que eu gosto muito, que ele fala que na África, todo dia de manhã, um veado acorda e sai correndo. E do outro lado da savana, um leão acorda, boceja e sai correndo, porque se ele não fizer isso, certamente ele vai virar comida, vai virar presa, vai virar comida de onça. Porque a gente pode observar também que o leão, após efetuar esse ato de caça, o que ele faz? Ele procura geralmente uma árvore, uma sombra, e ele vai descansar. Ele vai só se preocupar em trabalhar novamente quando ele sentir fome novamente. Ele não fica lá embaixo da árvore projetando, calculando nada. Fala assim, poxa, podia fazer um puxadinho aqui embaixo dessa árvore, podia pendurar uma rede, podia, né? Trabalhar a pedra, melhorar. Não, ele não tem essa preocupação. Podemos seguir. E nos mundos mais aperfeiçoados, a questão do homem rico, como é que a natureza do trabalho nessas questões, né?
A questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho, ou seja, como é esse trabalho nos outros mundos, dos mais aperfeiçoados? Eles vêm esclarecendo que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, ou seja, quantos menos necessidades materiais, menos material o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, gente, eu sinto muito, mas aquelas pessoas que ficam contando os dias para aposentar, né? Que ficam durante a semana rezando para chegar sexta-feira e sábado, para não fazer nada, aposentar para não fazer mais nada, morrer e ir para o céu, para ficar deitado na grama, ouvindo música clássica, ouvindo palestra espírita, ó, tira o cavalinho da chuva, que não é assim. Nós já temos conhecimento, esclarecimento da doutrina, que o trabalho do lado de lá é tão puxado ou mais quanto daqui, né? Então, mesmo porque eu fico imaginando essas meninas da nossa casa espírita, né? Que fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Eu fico até assombrado com minha esposa, ela consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Imagina chegar do lado de lá e não tiver trabalho, não vai aguentar, não vai querer ficar no lugar mais elevado, né? Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho, Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe foi adiantada por Deus, né? Então, a prova da riqueza tem essas questões. E tem muita gente que combate a doutrina espírita ou se revela incrédulo nessa questão, que eles batem justamente nessa tecla. Por que o sujeito nasceu em berço de ouro enquanto está passando fome, né? Não conhece a lei, não procura pesquisar. Por que e o sujeito que ganhou na Mega Sena? Ou que casou com uma mulher rica, como é o meu caso, deu sorte, depois de muito ralar, né? Como é que fica a questão dessas pessoas? O nível de compromisso, né? Será que ele está liberado do trabalho? Toda vez que eu me pego lendo, pesquisando sobre esse tema, no nosso grupo de estudo da segunda-feira, do ESD, né, a gente debate vários assuntos da doutrina espírita, é muito agradável. A gente faz até uma certa terapia de grupo, sem perceber. Quando vem essa questão do bem material, da riqueza, é uma coisa que sempre mexe com a gente. E sempre me vem à mente a figura da Lady Di, a princesa Diana, né, Diana. Foi uma pessoa que casou com um dos homens mais poderosos do mundo, mais rico, das famílias mais tradicionais do mundo, da realeza inglesa, e ela, ao contrário da maioria das princesas, das rainhas, em vez de levar uma vida fútil, né, ela procurou o infortúnio, ela se envolveu em causas de envergadura filantrópica, ela foi atrás das pessoas que passavam fome, que eram exploradas, que eram escravizadas, vítimas de guerra. Ela marcou a sua passagem na Terra de uma forma indelével, porque ela não se ateve àquela questão material. Ela podia ficar viajando, passeando, né, trocando de penteado, comprando vestido caro, né, como muitas mulheres fazem, né? Aqui não estou julgando, só constatando, mas não, ela veio ao mundo consciente da sua missão. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que acertou na Mega Sena, ou que casou com uma mulher rica, ele não está liberado da obrigação de ser útil, não. Não só para ele, mas para as pessoas que estão em seu derredor. Pode seguir, Heraldo, por favor. E quanto à questão da impossibilidade para o trabalho, né?
A questão 680, ela vem questionar essa questão. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil. A questão dos inválidos, né? E a espiritualidade joga luz sobre essa questão. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades, né? Então, graças a Deus, esse pensamento evoluiu. Antigamente, o sujeito perdia um dedo, já não queria trabalhar mais, perdia uma mão, não queria mais trabalhar. Hoje a mentalidade mudou, avançou essa questão social, já existe, inclusive, concurso público para pessoas com deficiência, né? Então, o que se propõe hoje em dia é tentar aproveitar a pessoa dentro do que ela é possível fazer, né? Então, você vai entrar nas repartições públicas hoje, você vai ver o sujeito trabalhando, às vezes, no computador, outro na atendência, atividade administrativa, mas existe, por outro lado, nós sabemos muito bem, aquela questão daquelas pessoas que têm vontade de trabalhar, gostariam de trabalhar, mas não têm, eles não têm condição física, eles são incapacitados, né? E aí, vamos seguir aí, Heraldo, por favor. Uma questão relacionada a isso é a questão, né, da lei se a lei da natureza, na questão 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais. É a questão da idade avançada, né? Então, a espiritualidade nos responde que, certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhecem em vossa atual sociedade. Então, é muito comum também, essa conversa vem sempre à baila, né? Sempre à tona no nosso meio, nos nossos grupos de estudo, se nós temos a obrigação de sustentar nossos pais na velhice. Aí a gente vê que é uma lei natural também, né? É uma questão divina, porque imagine se os pais não trabalhassem para os filhos quando esses são pequenos e também não podem prover a própria subsistência. Como é que seria isso, né? Aí ele chama atenção aí para o item 205, e eu faço questão de ler para vocês aqui, rapidinho, só para que a gente tenha uma ideia melhor, né? O que está lá na questão 205, fala, há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários. São os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina, ao contrário do que muita gente imagina, ela amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho, no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são.
que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Bem elucidativo, né? Podemos seguir, Heraldo. Opa, chegou a hora boa, aí eu gosto, hein? Limite do trabalho e repouso. A rede aí, quem que não gosta, né? Questão 682, ela vem questionar, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Essa questão é muito interessante, né? Eu gosto muito desse tema, porque nós temos, às vezes, uma tendência equivocada de demonizar ou criminalizar o repouso, o descanso, né? Nós tivemos a infelicidade de um presidente nosso falar que os aposentados brasileiros eram vagabundos. Então, quer dizer, a gente vive com essa ideia equivocada na cabeça, essa crença limitante, de que você não pode tirar férias, que você não pode ter uma folga, que você não pode fazer um passeio com a família, que você tem que só trabalhar, se matar de trabalhar, que você tem que prover o sustento da família, e às vezes você acaba sendo escravo da norma. A gente tem que lembrar que Deus, né, no início da lenda, da narrativa, né, hebraica, ele teria criado o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele criou o sábado para o homem, e não o homem para o sábado, né? Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nessa questão, porque às vezes a gente leva muito na ponta da faca essa questão do trabalho e negligencia outras questões que também são importantes. Eu lembro aqui da palestra da Estela sobre os sonhos e sonos, né? Sono e os sonhos, e ela, de forma muito esclarecedora, ela nos informou que durante o sono é o momento do espírito reorganizar a vida, né? E também do corpo se reenergizar, recuperar a energia vital. E a questão 683 vem falando justamente sobre o limite do trabalho. Qual o limite do trabalho? E a resposta é deveras interessante, porque não se fala em tempo, nem em horário, né? Em 6 horas por dia, 12 horas por dia, 8 horas por dia. Não, eles falam simplesmente que é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, às vezes, nós vamos observar que tem pessoas que conseguem trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, às vezes conseguem enfrentar escalas de 24 horas, já outros já não têm essa capacidade, já não conseguem. Conseguem produzir só durante 6 horas, ou só metade do dia, porque é uma questão de limite de cada um também, né? Sigamos. A questão 684, ela vem trazer também à baila a questão do excesso de trabalho e da exploração. Quando Kardec questiona os espíritos, o que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho, né? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então, a gente poderia voltar no passado aí, né? E relembrar a questão da escravidão, a questão da servidão, né? Dos povos que subjugaram outros povos, que dominaram e que transformaram essas pessoas em servos, em lacaios, em empregados, e a exploração do homem pelo próprio homem, e, infelizmente, essas coisas ainda permanecem até hoje. De vez em quando, a gente ainda encontra aí notícias, até que mesmo no Brasil, de empresários que são autuados porque ainda praticam, né, o serviço escravo, né, similar à escravidão, confinam as pessoas em determinados lugares de trabalho, sem qualquer direito social, sem qualquer observância da legislação trabalhista, e ainda é comum
infelizmente, ainda existe essa questão de obrigar o sujeito a comprar do próprio patrão, e o sujeito entra naquele ciclo vicioso que ele não consegue progredir, porque tudo que ele ganha com o suor do seu trabalho, ele gasta lá com o patrão. Então, olha que situação, olha o comprometimento que esse camarada está arranjando para ele. Aí, vamos ver aqui a questão 273 ainda sobre esse assunto. Já estou encerrando, gente, que eu quero ouvir vocês alguma coisa sobre essa questão também. 273. Só para finalizar, que é um assunto muito prazeroso de falar, né? Questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu em seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-ás isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenham uma missão. Então, é aquela história, né? Quem tem o poder, né? Quem detém o poder, tem que estar preocupado, tem que estar vigilante com essa questão do excesso de trabalho, da exploração, porque ele terá que prestar conta, né? Desse talento, né? Dessa, vamos dizer assim, dessa posição mais privilegiada. E como nós vimos ali na lição, se ele for explorar, se ele for, né, aquele patrão muito severo, ele provavelmente terá que expiar essa falha, né? Era isso, pessoal. Espero que tenha conseguido relembrar, né, a lição do capítulo 3 e chamar a atenção, né, da nossa responsabilidade, da nossa obrigação, né? Agora dizendo até sobre a casa espírita mesmo, para que a gente tenha um olhar mais atento para a nossa casa, para a nossa doutrina, que a gente procure se envolver mais, né, participar das atividades, cada um do seu jeito, cada um com sua contribuição, porque a somatória desses esforços é que faz a grande obra. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Todos sabem que eu estou enfrentando um processo de luto, né, que eu perdi minha irmã recentemente, a única irmã, para o Covid, e foi graças ao trabalho que eu dei uma recuperada. Porque o trabalho, além de expiação, ele também nos foi dado como instrumento de aperfeiçoamento moral do espírito eterno. Então, eu comecei a entrar aqui num estado de muita tristeza, de desânimo. Ainda bem que a minha Eva, né, deu logo uma sacudida e falou: vai para a rua trabalhar, rapaz. Me encheu de missão, me botou para fazer um monte de coisa. E o trabalho tem uma coisa muito importante. E aí entra a questão, inclusive, do voluntariado. O trabalho tem o seu bojo, a questão da utilidade. O homem, em sua missão, enquanto espírito encarnado, ele tem que se sentir útil, seja na sua rua, seja no seu bairro, seja na sua comunidade, ele tem que fazer alguma coisa útil, ele não pode ser um peso para a contabilidade do universo, ele não pode ser desculpa a expressão, aquele mala, né? Que não dá uma gota de sangue para ninguém.
E nós, enquanto espíritas, que conhecemos a lei, que conhecemos as leis naturais, que conhecemos a lei do trabalho, nós não podemos nos excusar dessa responsabilidade. Porque quando chegar do lado de lá, eu não sabia, eu faltei a reunião, não fui no dia da doutrinária, eu não vi nada sobre lei do trabalho, não sei nada de lei moral, nada disso, não leio o livro dos Espíritos. Não tem problema, não, porque essa centelha divina, essa semente está implantada no nosso íntimo. Então, queridos, trabalhemos, hein? Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.